professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental 9º ano. Aula 12, capítulo 3, Equações do segundo grau. Ensino Fundamental 9º ano. Aproveite aí e inscrevam-se no meu canal, tá? Quem ainda não se inscreveu. Então, vamos à aula. Equações do segundo grau. Equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais e o a diferente de zero, são denominadas equações do segundo grau. Então, as equações do segundo grau ela vai ter essa característica aqui, ax² mais bx mais c igual a zero, aonde o a, b e c que aparecem aqui são os coeficientes da equação. O coeficiente c ele é chamado de termo independente, tá? C aqui. Aí vamos a exemplos aqui. Então, eu tenho aqui um exemplo. Escreva a equação que representa a área deste paralelogramo. Então, eu tenho aqui um paralelogramo, tá? Onde a base dele é 5x menos 3. A altura dele é x menos 2, tá? Então, para achar a área, né, de um paralelogramo, eu tenho que multiplicar a base vezes a altura, ou a altura vezes a base, tá? Dessa forma aqui, Então, a altura vezes a base vai ser igual. E aí, a gente resolve aqui essa distributiva, tá? Então, eu vou fazer, x vezes 5x, isso vai dar 5x². E aí, eu faço x vezes menos 3, isso vai dar menos 3x. E aí, agora eu faço menos 2 vezes 5x, isso vai dar menos 10x. E eu também faço menos 2 vezes menos 3, isso vai dar mais 6. Tá? E aí, resolvendo agora aqui essas operações aqui, de termos semelhantes, 5x² não tem termo semelhante, então eu repito ele, né? Abaixei. Menos 3x e menos 10x são termos semelhantes, então eu vou juntar eles, né? Isso vai dar 13x negativo, né? E o 6 também, que é o termo independente, ele não tem nenhum semelhante, então a gente abaixa. Então, gente, a área desse paralelogramo aqui, né, de base 5x menos 3 e altura x menos 2, é igual a 5x² menos 3x mais 6. Agora, se eu comparar essa área aqui com a equação do segundo grau, então, aqui é a característica da equação do segundo grau, né? ax² mais bx mais c igual a zero. Então, se eu comparar aquela área daquele paralelogramo, 5x² menos 3x mais 6, e eu igualar a zero, então, significa que essas duas aqui são equações do segundo grau. O que determina a equação do segundo grau? É, em cima da incógnita x, o grau 2, tá? Então, se o meu termo que acompanha o a for de grau 2, tá? Eu considero uma equação de segundo grau. Se eu não tiver o termo, né, x² aqui, né, de grau 2, então isso não seria uma equação do segundo grau. Tá? E aí também ele fala o quê? Que meu a, meu b e meu c são os coeficientes, tá? Então, eu posso determinar aqui que o a e o 5, né, são iguais. Então, o meu coeficiente a é o 5 aqui nessa área. E o meu coeficiente b, então, é o menos 13. Então, a igual a 5, b igual a menos 13 e o c seria, então, o meu c, o meu 6, que também é chamado de termo independente. Agora, o porquê que ele é termo independente? Porque ele não vem acompanhado da incógnita x, igual ao b, igual ao a. Tá? Então, como ele não tem incógnita x, ele é independente. Tá, ok? Vamos a outro exemplo aqui. Então, exemplo aqui. Determine os valores dos coeficientes a, b e c destas equações aqui. Então, eu tenho aqui no item A 5x² menos 7x menos 3 igual a zero. Então, eu vou identificar o coeficiente A, é o 5, né? O coeficiente B, né? O coeficiente A é o 5 porque ele vem acompanhado da incógnita de grau 2. O B vem acompanhado da incógnita de grau 1.
tá? Então, meu B é menos 7. E o C, que é o termo independente, ó, o grau dele é 0, tá? Não tem incógnita, então grau 0. Então, meu C é menos 3 aqui. Neste caso aqui, eu tenho B, ó, x ao quadrado menos x mais 2 igual a 0. Qual seria meu A? Meu A, gente, ó, se vocês lembrarem aqui, ó, tem o 1, lembra? Então, meu A aqui vai ser o coeficiente 1. Então, A igual a 1. Da mesma forma aqui, né? Meu B será quem? Olha lá, o 1 também, só que negativo. Então, ó, B igual a menos 1. Tá ok? E o meu C, né, meu termo independente, é o C igual a mais 2, 2 positivo. Tá ok? Então é isso, pessoal. Terminada essa aula de hoje, tá? Espero que vocês gostaram. Aproveite aí, inscrevam-se no meu canal, tá? Assista a outros videoaulas aí como essa, tá ok? Comentem, dá um like aí, tá? E que vocês possam aí ter gostado da aula. Até a próxima aula.